É um problema seríssimo, cara, porque assim, eu não sei como trabalhar isso. Eu não tenho essa, não sei como trabalhar isso, porque A gente, voltando para a questão da aviação, falando sobre qualidade e tal dos pilotos, porque eu já vi muita besteira assim feita por causa de piloto. sim, Um caso para mim que é icônico, que eu não consigo entender, é o caso da morte dos Mamonas Assassinas. Em tese era pro cara arremeter, e já se o cara tá arremetendo, já alguma coisa tá errada. Que não é pra ele ter que arremeter. na verdade não, se ele tá arremetendo é porque tá certo. Porque na aviação, tudo é feito pra arremeter. Se tudo der errado, você pousa. É verdade, eu ouvi. Tudo é feito. Mas que deu errado, boa. Se deu errado, você pousa. Mas era pro cara arremeter, tipo, e virar pra esquerda. Era só isso que ele tinha que fazer. Aí o cara vira pra direita. Por que uma pessoa faz um negócio, erra um negócio desse? Cara, o humano... O cara da torre não falou... Falou, ele teve, assim, de novo, foram vários fatores contribuintes, entre eles um momento que a torre perguntou se ele estava visual ou instrumento, ele confirmou que estava visual. E não tava. Não, o resultado acho que disse que não, né? então, e fadiga, naquela 1996, né? Então Sim. era outra época, a aviação era diferente. Eu falo que a aviação de hoje é mais segura que a de ontem e a de amanhã vai ser mais segura que a de hoje. A aviação ela é constantemente em evolução. Sim. Então era um momento que juntaram vários fatores, fadiga, essas outras coisas, até o cara, pô, é um erro idiota o cara virar para um lado em vez de virar para outro? É, mas qual será que era a consciência situacional que aquele cara tinha naquele momento, naquela época, naquela posição? Então, mas não é um cara só. Aí tem aquele mito que talvez o Dinho estivesse na posição de copiloto. Não sei, ninguém nunca provou se isso é verdade não, ou não. mas aí daria fácil pra descobrir, né? Isso nunca foi provado, cara. Nem que sim, nem que não. Então eu não sei te dizer. Hoje, jamais aconteceria um acidente. Porque lembra que um cara te colocou pra pilotar com 10 anos. Não, mas ali não era um táxi aéreo. Ali era um avião monoplace, single pilot, era um avião single pilot, então é diferente. Hoje, não existe nenhuma empresa táxi aéreo que possa voar com um piloto só. Tanto é que eu já gravei inúmeras vezes, tanto com táxi aéreo ou com outros aviões de operação dual pilot, né, para dois pilotos. Eu não posso tirar o piloto do lugar dele e sentar no lugar dele. Não mas tem a gravação de alguma coisa que fala, ó, vou virar pra esquerda, vou virar pra... Ele confirma, né? Vira pra esquerda, ele é confirmado direita. E aí, cara... Então é uma coisa que não dá pra entender esse eu falo que comentar acidente é muito complicado, porque só o cara sabe o que tava na cabeça dele naquele momento, entendeu? É que nem agora esse caso da Air India, você viu que saiu no relatório preliminar? O que um só saiu vivo, foi esse? Foi. Com isso também, o cara é o Unbreakable, já assistiu o Unbreakable? Já. Esse filme? O cara é o Unbreakable. O cara não só saiu vivo, como ele saiu vivo andando e saiu puto ainda, né? Você viu que ele... Imagina, quantas pessoas tinham nesse avião? 242 pessoas, só ele sobreviveu, o cara saiu andando. Não me pergunta por quê, porque eu não vou saber te responder. E ainda assim, eu quero fazer uma reclamação. Saiu assim. E aí perguntaram pra ele como é que você saiu. Ele não sabe responder como é que ele saiu daquele avião, né? Nem ele mesmo sabe. E ele não tava com ninguém da família dele. Parece que ele tava com o irmão do lado e aí ele perdeu o irmão. Mas, cara, é inexplicável. Isso é uma coisa inexplicável. Isso eu começo a acreditar naquele filme Premonição, sabe? Sim. Era hora de todo mundo menos. Aí cara. A morte olhou e falou... Esse cara tá aqui, tá bom, vai, tira ele do avião. Não tem explicação, cara, desculpa, não tem a gente brincando numa situação trágica dessa, mas assim, realmente eu não encontro explicação desse cara ter sobrevivido nesse acidente. Então, vamos lá. Quando você pega um avião, você geralmente prefere ficar à frente ou atrás? Onde você geralmente... À frente. À frente sobre... Não, eu acho que não. Eu vou te explicar por quê. Porque aquele avião que bateu de frente, se eu tô atrás eu não teria mais chance de Então, saber? eu vou te explicar por que eu gosto de ficar na frente. Porque na frente é a primeira classe ou executiva. Aí eu concordo. Aí é verdade. Eu não gosto de ficar atrás. Normalmente atrás você balança um pouco mais por conta do projeto do avião mesmo. Mas onde você sobrevive mais? Não existe. Estatisticamente não existe essa informação. Esse cara eu queria saber... Ele tava na frente, ele tava ali na poltrona 11 Alpha. Ele tava na frente da asa. Só ele sobreviveu. Porque em ônibus geralmente morre a galera da frente. Mas é porque tem uma batida de frente, que o avião bate a cauda. Não, cara, não tem. Não existe eu vou procurar. Deve ter uma estatística dessa. Procura. Onde você sobrevive mais. Agora eu vou pegar até a poltrona desse cara e vou sentar só na poltrona desse cara. Vou sentar na poltrona. Aí ele cai desse lado.
Não vai cair, o avião não vai cair. Mas voltando à questão, né, de não saber o que aconteceu. Saiu no relatório preliminar agora desse acidente que as duas chavinhas de combustível foram desligadas 3 segundos depois que o avião saiu do chão. E peraí, essas chaves estão próximas ou distantes? Não, elas estão dos dois motores, elas estão mais ou menos aqui, a parte de trás do painel. Ou seja, ela é desenhada num sistema. Vou fazer que isso aqui é a chave, ela é bem menor que isso. Ela é isso tá lá na cabine. Na cabine do avião, atrás das manetes, aqui atrás, assim, né? Tá. Você tem que puxar ela pra fora e colocar pra cima. E aí ela volta, né? Sim, sei Ligou. como que é. Puxou pra fora, põe pra baixo e ela volta. Ou seja, não existe a possibilidade de alguém esbarrar, bater inadvertidamente, não tem como. Ainda mais na situação mais crítica, uma das situações mais críticas do voo, que é a decolagem. Sim. Os pilotos estão concentrados na operação. É isso que é intrigante, é isso que a gente vai esperar no relatório final, que agora com essa informação, eu não acredito que o relatório final demore muito, não. Mas essa chave tá acessível pra uma pessoa só? Tá. Aos dois. Peraí, mas as duas que foram desligadas? Desligou uma, Ah. 1 segundo depois desligou a outra. Tá, mas a mesma pessoa poderia fazer isso? Sim. Sim. Então pode ser que o cara queria se matar, por exemplo. Pode ser. Não sou eu que tô falando. Tá. Entendi. Então, assim. Aí já pensou se ele queria matar esse cara do voo? Cara, Vai que o cara pegou a mulher dele. até sair essa informação do relatório preliminar, eu falava assim, cara, o relatório desse avião aí, desse troço, vai demorar uns 2 anos, porque eu não consigo entender por que esse avião caiu da forma que ele caiu logo depois da decolagem. Não tem muita explicação. Aí veio o relatório preliminar e fala: as duas chaves dos 2 motores de combustível foram desligadas. Primeiro uma, depois a outra. Mas aí Concorda corta o combustível? Corta o combustível. E por que pode fazer isso, cortar o combustível? Porque no caso de uma pane ou um fogo de motor em voo, você, primeira coisa do checklist é cortar o combustível. Então ela tem que estar acessível. Porque qualquer pessoa em sã consciência Sim. dentro da cabine do avião não vai cortar o combustível. A não ser que seja de forma intencional, ou a não ser que tenha um alienígena lá dentro, ou uma alma penada, não sei. Mas hoje, Entendeu? por exemplo, hoje você tem a comunicação com torre. Porque eu lembro que no passado tinha muito problema de comunicação com torre. Sim, Hoje, com nova tecnologia, eu não sei. Hoje você tem comunicação com torre sempre, o tempo todo? sim. O tempo todo. Não se perde comunicação. Não. Então, o cara não deveria ter que pedir uma autorização e ser destravado, sei lá, por empresa, por alguém, pra ele poder cortar um combustível? Não, ele não poderia, em hipótese alguma, cortar o combustível de um avião na decolagem. Isso não existe. Então, mas tudo que você coloca acessível pra uma pessoa pode fazer. Né? Uma vez eu conversei com o pessoal de desenho industrial. E aí eles fizeram lá uma cadeira, que é meio divã, de vidro. Aí eu falei, olha, não se faz nada estrutural de material frágil. Porque material frágil... E material com deformação plástica. Não, então, material frágil é justamente isso. Sim. É que o pessoal confunde material frágil com fraco. Sim. Material frágil, por Deformação definição, ele não plástica. tem deformação plástica. Aham. Então ele não avisa que vai quebrar. Ele só quebra. Ele só quebra. Então eu falo, não se faz nada estrutural. Eu falei até pra professora lá. Não se faz nada estrutural de material frágil, Sim. tá? Aí ela, não, mas é uma cadeira conceito. Não é para as pessoas sentarem. Eu falei, peraí. Se tem uma cadeira, alguém vai sentar. Né? Não tem essa. Não teve um casal que sentou numa cadeira? Quebrou uma obra quebrou de uma arte. obra de arte? Eu vi. É uma cadeira, É uma ué. cadeira, lógico. Quem que tá errado? É. Né? Teve um amigo meu, uma vez eu tava a gente tava num sítio lá brincando, aí eu escutei um plaft e uma criança chorando. Aí eu falei, Eu passo muito por isso ultimamente. que diabo é isso? Aí escuto a mãe gritando com a criança. E a criança vindo com um chicote do Beto Carreiro, que ele comprou no Beto Carreiro. Aí a mãe brigando, amiga minha, tal, brigando com a criança. Eu falei, peraí. Vamos convir que a criança não tem culpa, porque não existe uma outra função pra um chicote Do a que não ser chicotear. chicotear. O que eu quero saber é o seguinte, quem foi o idiota que comprou um chicote com a criança? Exatamente. Aí veio o pai, assim, meio escondido, pega o chicote e guarda. Eu falei, não, você compra um chicote com a criança, você quer que ela faça o quê? Até eu vou dar chicotada nos Não é? outros. Você me deu um chicote? Então, pô, você faz um negócio que pode ser acionado, não tem uma segurança, não tem um Então. fator, porque tudo em aviação, até onde eu sei do pouco que eu conheço, Sim. que conheço pelo lado da engenharia, não porque eu entenda de avião. Aham. Tudo, né? Eu sei porque também trabalhei com a parte de energia nuclear e é assim.
Tudo acho que energia nuclear deve ser até mais regulamentado do que... É o que mais tem regulamentação, é mais Sim. seguro, depois da aviação. É. Mas até onde eu sei, tudo em aviação tem uma coisa chamada fail-safe. Sim, claro. Tudo tem um sistema de redundância. Uhum. Como é que uma pessoa sozinha, você não tinha que poder falar assim, ó, você aperta lá e eu aperto aqui pra poder cortar o combustível. O cara pode sozinho? Tudo na aviação, todos os acidentes aeronáuticos, eles servem, quando a gente fala de investigação aeronáutica, CENIPA no Brasil, NTSB nos Estados Unidos, enfim, investigação aeronáutica, não tem o intuito de achar um culpado. Tem o intuito de prevenir. Senão os caras vão esconder informação. Então, pode ser, não tô falando que será, mas uma situação dessa pode ser que mude alguma coisa na cabine do avião, porque... nunca aconteceu antes, de fato, nunca aconteceu antes. Mas aconteceu. Que eu falei de prever antes de acontecer. Então, que na aviação tem muito isso. Então, muda depois que a galera morre. Mas não, tem coisas que não dá pra você prever, né? Sim. Então, assim, de forma Mas vamos pensar, é fácil é fácil você ser capitão retrospectivo. Sim. Mas vamos supor que eu tô num projeto de um avião. E eu tenho 2 botãozinhos lá que o cara só puxa assim e baixa ele corta o combustível dos 2 motores. Eu ia falar, meu amigo, mas aí que tá. Não dá pra eu deixar isso aí no projeto. Talvez pode vir um alarme sonoro, porque ele tá numa posição que os 2 pilotos têm acesso. Então talvez entre um alarme sonoro, quando for desligado, dá um puta alarme sonoro. Opa, peraí, o que tá acontecendo? Alguma coisa vai mudar, tá? Eu acredito, porque realmente... olha lá, um foi desligado e 1 segundo depois o outro foi desligado. Isso mostra que alguém fez isso e alguém fez isso. Sim. É 1 segundo entre um e outro. E a gente nem... E pode, como falei, pode ter... Provavelmente foi a mesma pessoa. Porque na caixa preta, no áudio que foi divulgado, eles divulgaram a transcrição do áudio, um piloto pergunta, foi você que desligou? O outro responde, não. Porque sabe qual é o problema disso? Isso é uma coisa que volta e meia você tem que fazer, ou é muito raro você ter que mexer nesse botão do combustível? Você mexe nesse botão do combustível quando aciona o avião e mexe então, quando você corta o avião. Então ele tá acionando sempre. Pra começar e pra terminar, Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, por exemplo. Uma coisa que eu tenho que fazer, que eu faço sempre, então aquilo tá... Você já não faz mais de forma consciente, você Mas faz aí que tá, não pelo seguinte... Você aciona isso, você abre o computador... Nossa, vai cair a mesa. Estamos derrubando a mesa aqui. Isso é um acidente. Isso é um acidente, não aéreo. Mas não tem problema, o Matheus já dá uma ajudada aqui pra gente. Você, quando vai acionar o motor do avião, ainda no procedimento de início de taxiamento ali, quando o caminhãozinho tá empurrando o avião pra trás, você aciona um dos motores, tá no checklist, fazer todo o procedimento e abrir o combustível. Você tá no táxi ainda. É impossível um piloto, de forma distraída, mexer naquilo lá porque ele achou que tinha que fazer... Não tem como. Não tem como. Ou o cara faz isso de uma forma intencional, ou é por isso que é tão intrigante. É por isso que antes de ter essa informação, eu achava que o relatório desse acidente, o relatório final sairia em 2 anos, porque é tão absurdo o que aconteceu ali que... Cara, aonde que erraram? E agora que saiu esse relatório preliminar... Eu acho que isso aí vai sair em alguns meses, porque eles estão focando nessa parte. Esse troço foi desligado, por quem e por quê? Eu acho que é o que tá faltando na informação agora. Quem dos 2 desligou e por que desligou? Porque depois daquele avião, que era uma coisa que a gente não costumava ver, depois do avião alemão, que aí descobriu que o cara é um suicida... Primeiro, eu quero assim, vamos lá, desculpa, eu gosto de falar as coisas claras. Suicida e filha da puta. Porque pra você cometer suicídio, você não precisa levar 200 pessoas Vai sozinho. Você é um suicida e filha da puta. Por isso que eu gosto da cultura chinesa da cultura japonesa nesse sentido. Eu acho difícil um japonês fazer isso. Porque a família dele vai ser desmoralizada. Entendeu? Então o cara não faz isso. Ele não deixa essa desonra pra família. E é uma cultura que a gente não tem aqui. Aqui cada indivíduo é indivíduo. E ele não tem... cada um por si. Cada um por si. Ele não honra a família. Por isso que a Bíblia é tão importante, no meu ver, é honrar pai e mãe, essas coisas. Isso tem uma função social. Sim, a Bíblia tem uma função social forte, né? Porque imagina se descobre agora que esse cara também é um suicida. Você começa a gerar um certo medo nas pessoas. Porque você tem muito avião, muitos pilotos... E cada vez que tiver um suicida... É um problema seríssimo, cara. Porque, assim... Eu não sei como trabalhar isso. Eu não sei como trabalhar isso. Porque se é um problema técnico, mecânico, de treinamento, de combustível, de qualquer coisa que for, você acha um caminho técnico pra resolver. No caso da Germanwings, cara que se jogou lá nos Alpes...
eles criaram um processo técnico onde, a partir daquele acidente, ninguém mais fica sozinho na cabine de comando de um avião. Então, se um dos pilotos precisa ir no banheiro, fazer alguma coisa, entra um tripulante de cabine, um comissário, fica lá, tá? Pra sempre ter no mínimo 2 pessoas ali, pra evitar que o cara tranque a porta e conduza o avião do jeito que ele quiser. Mas uma situação dessa, assim, eu não gosto de falar, né, mas tá no relatório preliminar, tá escrito isso. Foi desligado o combustível. Cara, eu realmente não sei o que falar daqui pra frente. Eu sou da Porque época... É muito complicado. Você deve ter pego essa... Você que ainda mais começou cedo, com certeza você pegou. Eu sou da época que a gente visitava a cabine do piloto em voo. Eu cheguei a fazer isso. Eu também. Sim. Fiz isso. Eu lembro que eu voei MD-11, DC-10, Depois do 11 de setembro não pôde mais. Nunca mais. Exatamente. Então, portas passaram a ser blindadas. Isso. Então criou uma situação para evitar aquilo. Então, mas aí você criou um outro problema. Porque a porta também é blindada e ninguém mais entra, o cara tá lá, ele faz o que ele quiser. Então, só que aí se criou um outro negócio também, que você tem... se ele se fechar dessa forma como o cara da Germanwings fez, realmente é um problema. Então criou um outro protocolo onde ficam no mínimo 2 pessoas. Para 2 pessoas terem a vontade de se matar da mesma forma... Sim, mas tô eu e um cara. Que nem isso aí. É muito fácil eu dar um soco no cara e acionar esses 2 negócios. É uma das teorias que existe em relação ao da Air Malaysia que sumiu. Tem essas teorias, e eu não tô inventando essa teoria, isso aí tem em documentário do Netflix. Né? São 3 episódios, cada episódio mostrando uma teoria daquele avião, e uma delas é que o copiloto matou o piloto. Sim, a coisa mais fácil do mundo. Então, qual seria a dificuldade hoje pra gente não ter... Porque hoje você tem o Elon Musk aí, tá com 1 bilhão de satélites aí pelo espaço. Sim. Não sei como, porque o pessoal fala que a Terra é plana, mas tudo bem. Pois é, mas não é. E ele tá com... Parece que até os iPhones já estão com isso também, porque eu lembro que ele ia lançar o próprio celular com conectividade direto a esses satélites. Sim. Então, em tese, eu tô falando um jeito, tá? Mas poderia até utilizar outros. Eu poderia ter câmeras filmando a cabine do piloto e transmitindo isso em tempo real, não poderia? Isso invade um pouco a questão da privacidade da cabine do acontecimento lá, mas tem a caixa preta que grava a voz. Não. Né? É um local de trabalho, deveria estar, sim. É muito complicado, porque já existiram projetos de câmera como caixa preta. Sim. Da mesma forma que grava voz, grava áudio. Mas grava também vídeo. Grava vídeo. Por que não tem? Entrou muito nessa questão, sindicato e não sei o quê, e operadores e privacidade. E as pessoas vão morrer por causa do sindicato. Não tô falando de sindicato. Não, você não tô falando de uma série de coisas. Não. Né? Mas eu acho que deveria ser transmitido. Pode ser que uma situação dessa mude também, por isso que cada acidente muda aí Porque não é só a questão do acidente, é a tecnologia disponível na época pra resolver o problema. Sim. Você não poderia fazer isso 50 anos atrás. Sim. Hoje eu posso fazer. Por que eu não filmo? Não é transmitir ao vivo na Globo, né? É transmitir pro grupo de pessoas que podem estar, né, olhando. Sim. Claro, não vai estar olhando tanto, mas qualquer problema ele pode olhar em tempo real. E se precisar resgatar a imagem, ele pode. Sim, como acontece com a caixa preta hoje, de áudio e de dados de voo. Aliás, hoje já estão utilizando isso para casas, para residências e empresas. Até fui falar lá com o pessoal da Sem Fibra lá em Joinville, o cara me mostrou os servidores dele, parece que eles são os maiores do Brasil em armazenagem de câmera em nuvem. Então a sua câmera da sua empresa ou da sua casa tá gravando as imagens, não fica lá no HD pro ladrão roubar, tá na nuvem. Já tá na nuvem, sim. Você entendeu? E criptografado, nem o dono da empresa tem acesso àquelas imagens. E é interessante, porque em treinamento, hoje, na aviação, tem sido usado muito essa questão de câmeras, justamente para avaliar o treinamento e tal. Então, na cabine de comando de um avião comercial, eu realmente não sei te dizer a fundo o porquê. Mas hoje a tecnologia dá conta disso. Sim, né? Deveria ser feito, né? Tem várias coisas envolvidas que eu já ouvi até do pessoal do próprio CENIPA falando que tem essas questões envolvidas aí né, do que tá ali com os 2 caras dentro da cabine, das 2 pessoas dentro da cabine. A caixa preta, você lembra quando surge? Na década de 50, se eu não me engano. Então a gente tá com a tecnologia de 75 anos que a gente tá usando. Não, ela já é... Não, sim. Mas, por mais que tenha evoluído, mas no conceito... No conceito é a mesma coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, 75 anos já não deveria ter sido evoluído pra imagem. Sim, no mínimo. Vamos esperar, né? Porque... Mas agora, nessa situação, é por isso que ela é muito intrigante, esse caso da Air India, porque o combustível foi cortado no momento 3 segundos depois que o avião roda. Rodar o avião tá correndo na pista, quando ele faz esse movimento, ele roda para sair do chão. Ele rodou, 3 segundos depois, o combustível é cortado.
numa situação onde ele está exigindo a potência, né, dos motores para poder subir, exatamente. E, aparentemente, pelo menos de acordo com o relatório final, o relatório preliminar, cortado ali que foi perceber quando os motores perderam potência. Cortou, claro. Aí eram 2 motores. 2 motores. Numa altura que motor a jato não é que nem motor a combustão, ou muito menos motor elétrico, que já é instantâneo. Sim. Motor a jato demora, claro, né, pro negócio correr ali. Não dá tempo. Então, quando o outro, que eu não sei quem que é um e quem que é o outro, mas o um desligou, o outro não desligou. Vou mudar a posição para não achar que eu tô tendendo pra um desligou, o outro não desligou, né? Quando ele voltou, já acho que um motor parece que voltou a funcionar, mas a potência já era muito pouca, o avião já estava muito baixo, trem de pouso para baixo, porque dá para ver que o avião cai com o trem de pouso para baixo, arrasto pra caramba com o trem de pouso, pouca potência, e não... Então, assim, o que aparenta ser é que quem fez aquilo sabia o que estava fazendo. Sim. Só que aí você pega o áudio da caixa preta, um pergunta, foi você que desligou? O outro responde, não. Então não, quem foi? Mas o cara que desligou não vai falar. Né? Exatamente. É a mesma coisa se eu te dar um soco na cara agora, você me bateu? Não. Né? Estranha essa história. E os dois pilotos eram indianos. Os 2 pilotos eram indianos. Um tinha 15 mil horas de voo, outro tinha 3 mil e poucas horas de voo. É aguardar para ver o que muita gente da aviação já meio que acha que é meio lógico, mas assim, aguardar realmente a investigação para entender o porquê. Porque o que aconteceu pelo relatório foi isso. Cortaram o combustível. Agora, por que e quem é o que tem que descobrir. Entendi. Né? Receba Bitcoin grátis na Quantifury. Ganhe até 250 em Bitcoin só por abrir sua conta na Quantifury, a corretora 100% livre de taxas, com mais de 2 mil ativos para você negociar em tempo real. Criptomoedas, ações brasileiras e globais, ETFs, commodities e muito mais. E para ganhar, utilize o cupom TUBARão sem o tiozinho, Tubarão.